Sejam muito bem-vindos à nossa apresentação sobre as tendências do mercado florestal brasileiro. Iremos falar das tendências de preços e de custos de madeira e floresta plantada nos últimos anos. Sou Dominique Dully, eu sou gerente da consultoria agroflorestal da Poiri aqui no Brasil. Queremos também muito ouvir de vocês. Mandem os seus comentários e as suas perguntas por e-mail ao seguinte endereço: comunicação.br@poiri.com, sem cedilha e sem til. Responderemos a cada um de vocês. Agora, a Natália vai falar dos preços de madeira e será seguida do Bruno, que falará dos custos de produção. E com você, Natália. Obrigada, Dominique. Oi, pessoal, meu nome é Natália Moleta, eu sou gerente da área de inteligência de mercado agroflorestal da Poiri, a área que é responsável pela elaboração do boletim de preços radar. E é sobre as tendências de preços de madeira em pé que eu vim falar com vocês hoje. Especificamente, o que eu vou trazer são os preços estaduais e a evolução dos preços nos últimos 5 anos. Os preços serão tratados de uma maneira estadual e especificamente para os estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Minas Gerais e Mato Grosso do Sul. Eu queria deixar claro que a gente sabe que existem diferenças entre os preços dentro de um mesmo estado, mas aqui o objetivo da gente é trazer preços médios estaduais, mas dentro do radar, dentro do boletim, a gente publica preços para 13 regiões diferentes em todos esses estados que a gente analisa no boletim. Um outro ponto que eu gostaria de deixar claro é que os preços, quando a gente está falando de valores do primeiro trimestre de 2020, são o resultado da pesquisa que a gente fez entre janeiro e março desse ano. Em uma época em que a pandemia do Covid-19 não estava totalmente instalada no Brasil ainda, e que, portanto, o setor florestal não tinha sentido os efeitos negativos e significativos que essa pandemia pode causar no setor. Esses efeitos negativos, eles provavelmente vão ser observados nas próximas edições do radar. Vamos lá. Começando com os preços da madeira de processo, ou seja, a madeira que é utilizada pelas indústrias de celulose e papel, pelas indústrias de painéis reconstituídos para a produção de MDF, MDP, a madeira que é utilizada para a produção de carvão, quando a gente está falando especificamente do cluster siderúrgico de Minas Gerais, o que a gente pode notar é que existem diferenças significativas entre os diversos estados. Os maiores preços encontram-se atualmente nos estados do Mato Grosso do Sul e em São Paulo, e é justamente nesses estados onde encontra-se também a maior parte da indústria consumidora desse material. Essa maior concentração do consumo faz com que a indústria seja bastante competitiva e os preços negociados na região sejam maiores também. O estado de Minas Gerais apresenta preços intermediários e os preços menores eles são encontrados na região sul do país. Esses últimos 4 estados, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina, eles, apesar de eles possuírem importantes indústrias consumidoras, eles apresentam hoje um excesso de oferta. E esse excesso de oferta acaba pressionando os preços negativamente. E quando analisamos os preços históricos nominais, podemos perceber que nos últimos 5 anos, nenhum estado apresentou aumentos maiores do que a inflação no mesmo período. Ou seja, todos os preços perderam valor em termos reais. Os preços nominais de alguns estados, como Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina, apresentaram, inclusive, quedas nesse período. Mas analisando o histórico do último ano, o que podemos notar é que apenas o estado do Paraná não teve aumento de preços nominais. Alguns estados, como São Paulo e Santa Catarina, inclusive, apresentaram aumentos bem superiores à inflação do período, que foi de 3%. Passando agora para os preços da madeira de pinos, é importante lembrar que, ao contrário da madeira grossa de eucaliptos, o mercado da madeira grossa de pinos, ou seja, aquela madeira com diâmetros acima de 18 centímetros e que é normalmente utilizada pelas serrarias e laminadoras, ele é um mercado atualmente bastante maduro e consolidado no Brasil, principalmente na região sul do país. E essa característica de ser um mercado maduro faz com que os produtores e consumidores negociem e diferenciem o preço dependendo do sortimento que está sendo comercializado. No radar, a gente tem essa diferenciação também. São publicados preços da madeira de processo, que assim como no eucalipto é aquela madeira que é utilizada pelas indústrias de celulose e pelas indústrias de painéis de madeira, e também preços da madeira de 18 a 25 centímetros, 25 a 35 centímetros e maiores que 35 centímetros. Pois bem, quando olhamos os preços em pé da madeira de pinos, podemos notar que os maiores valores encontram-se atualmente nos estados do Paraná e de São Paulo.
O estado do Paraná concentra a maior área plantada e o maior consumo desse gênero no Brasil. E essa maior área plantada e essa maior quantidade de consumo faz com que o mercado seja competitivo, muito competitivo na região, e os preços médios negociados sejam maiores. O estado de São Paulo, mais especificamente a região de Itapeva, acaba sofrendo a influência desse mercado competitivo e maduro que existe hoje no Paraná. Bom, pessoal, para concluir, então, o recado geral que eu queria passar para vocês é que, com exceção dos produtores de pinos no Paraná e em Santa Catarina, os últimos anos não foram favoráveis para os produtores do mercado florestal brasileiro como um todo. Mas para os próximos anos a gente pode esperar circunstâncias diferentes dessas dos últimos 5 anos. Esperamos que vocês que acompanharam essa apresentação curtiram o conteúdo. Quero lembrar que o link desse vídeo ficará acessível até o dia 5 de junho.